Bom dia, pessoal. Vamos de BTC. Boa tarde aqui na Espanha já, né? Já são 13 horas e 27 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 9h27 da manhã desse sábado, 19 de março de 2022. A BTC, depois que se livrou aqui da VWAP mensal, promoveu a explosão ascendente dessa figura triangular. A gente namorou a VWAP mensal ali do dia 16 para o dia 17. No dia 17 mesmo, a gente formou um corpo real de um candle inteiro aqui para cima da VWAP mensal, mas a gente acabou cedendo à força gravitacional da VWAP mensal. Ameaçamos perder a VWAP mensal naquela agulhada do dia 18 de março, mas no próprio dia 18, ontem, a gente reagiu de forma épica, fizemos a máxima em 42.325 e agora, na esteira desse padrão recorrente de arrefecimento do ímpeto comprador dos finais de semana, a BTC está ali sentindo esse último topo aqui, que foi o último teste mais impactante da aresta superior dessa grande figura triangular. Então, na verdade, a gente está ainda meio que desenhando esse grande triângulo, mas na minha leitura a gente já promoveu a explosão ascendente, já que a gente formou um corpo real inteiro para cima da nuvem de Shimoku no diário. No semanal o gráfico continua bonito, nós ainda estamos presos dentro desse grande retângulo acumulacional que tem como aresta superior a faixa entre 45 e 46 mil dólares, que vai ser o nosso target nosso teste final de superação. É possível que a gente bata ali, forme um novo pullback, uma movimentação mais ou menos assim, ó. A gente bata na faixa de 45 aqui, ó. Bata ali, forme um pullback para aí sim buscar esse topo aqui. Então seria mais um pullbackzinho para a gente depois buscar esse topo aqui, que deve impor mais alguma lateralização para aí sim a gente se desdobrar forte para buscar o all-time high em 69 mil e se desdobrar nessa pernada que vai levar a BTC para um patamar entre 80 e 100 mil dólares, como eu venho propalando aqui no canal. A atividade dentro da rede blockchain reflete e indicia que essa nossa expectativa de pernada impulsiva está correta, já que a atividade na rede tem batido recordes sucessivos de novos public addresses ativos na rede blockchain. Sempre que isso acontece, a cotação da BTC, sempre que esse recorde de atividade na rede acontece, a cotação da BTC promove uma pernada ascendente, e sempre que a atividade na rede arrefece, a gente encontra um esgotamento da amplitude ondulacional compradora e vem uma corretiva. Gente, na seara dos fatos, eu havia reportado aqui para vocês que o discurso do Federal Reserve ia mudar muito antes até da eclosão desse conflito russo-ucraniano. E agora, na capa da Bloomberg, há uma pergunta muito interessante. O Fed, o Jerome Powell, desistiu de combater a inflação com esses aumentos irrisórios de 0,25 diante de uma inflação de praticamente 8% ao ano? O mercado está começando a se perguntar se a inflação vai ser o novo normal. Eu avisei aqui no canal que aquele discurso hawkish do Jerome Powell não teria como se sustentar, porque o mundo do pós-guerra, em que os Estados Unidos praticamente reconstruíram a Europa com o Plano Marshall, eles eram a única ilha de plena industrialização, o full operacional no planeta. A China, quando houve aquela mega pressão hiperinflacionária no final da década de 1970, em que os Estados Unidos tinham o maior PIB, um dos maiores PIB per capita do mundo, eles encontraram uma maneira artificial de reduzir os custos de bens e serviços, levando para a China a produção de bens industriais, ou seja, encontraram um quintal ainda barato no planeta para produzir os bens que eles, americanos, consumiam. Tudo isso não é mais possível porque o mundo viveu uma brutal globalização. Hoje o cenário é absolutamente diferente. A gente está presenciando um reset financeiro na história monetária mundial.
O que o Volcker fez na década de 1970, no final da década de 1970, não é possível repetir. Se o Federal Reserve realmente quiser combater a inflação, ele teria que levar a taxa de juros para a estratosfera e colocar os Estados Unidos da América numa mega recessão. E isso hoje, diante desse cenário em que a Europa, nesse momento, tenta se livrar da dependência energética russa, que, para vocês terem ideia do que isso significa, o que a Rússia provê de energia hoje para a zona do euro equivale ao consumo de 2 Franças e meia. Ou seja, não é possível se livrar da Rússia assim tão facilmente. Infelizmente, a geologia e a mãe natureza, que provê as commodities energéticas, os insumos energéticos, ela não respeita fronteiras políticas. Ninguém combinou com a natureza essa provisão de insumos energéticos versus fronteiras e comandos políticos. Ou seja, a mãe natureza não está nem aí pra gente. Vamos colocar assim, essa dependência energética russa fez com que a Alemanha de 2022 acordasse com esse mega bode na sala, em que os Estados Unidos, que eram para ser a polícia do mundo, não podem fazer muita coisa, já que estão com um bode na sala, uma crise de hiperinflação bizarra, onde o Banco Central norte-americano não pode fazer mais nada. Eu avisei aqui no canal muito antes da eclosão dessa crise geopolítica, da invasão russa sobre a Ucrânia, que o discurso hawkish do Jerome Powell não teria como se sustentar e ele iria inventar algum mimimi para dizer que a inflação seria o novo normal. E agora, a Alemanha de 2022 acorda como a maior economia da Europa, sem marinha, sem exército e com uma guerra destruindo uma capital de um país a menos de 1.500 quilômetros de distância da sua capital, Berlim. Tudo isso está reescrevendo a história mundial. A gente tem, ao mesmo tempo, a tristeza de presenciar vidas sendo ceifadas numa guerra, mas também o privilégio de ver uma Europa Ocidental renascer nesse 2022, em que a gente achava que vivia tempos de paz, mas isso era uma ilusão. Na verdade, a história da humanidade mostra que a hostilidade sempre foi o normal. Esse tal de novo normal, na verdade, é o normal. O anormal era essa venda de um policiamento global que os Estados Unidos impuseram desde o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que se arrastou até o presente momento, avançou sobre a guerra contra o terror, e o mundo achava que todo esse poderio militar e financeiro dos Estados Unidos, que controlava a única reserva cambial planetária, que era a contrapartida para a compra de commodities energéticas, ia durar para sempre, mas na verdade esse normal era um anormal, porque na verdade, se a gente pegar a história da humanidade ao longo dos séculos, a hostilidade entre países, entre nações, sempre foi o grande normal. Então a gente está voltando ao que seria um normal, que é anormal para a geração, principalmente para os millennials que nasceram do ano 2000 para cá, que não sequer presenciaram o auge da Guerra Fria. Eu, como nasci em 1975, eu praticamente cresci sob o jugo da década de 80 e de uma possível ou de uma potencial eclosão de uma guerra nuclear. Quem pegou a crise dos mísseis de forma consciente, né, como os meus pais, sabe do que eu estou falando, e a venda desse planeta policiado por uma grande superpotência, na verdade, nunca foi o normal, sempre foi um anormal, que agora volta a ser, e o mundo agora volta à normalidade. A gente tem uma Alemanha que acorda em 2022 e vê uma capital de um país europeu sendo dizimada a menos de 1.500 quilômetros da sua capital e percebe que não tem nem marinha, exército, nem aeronáutica para fazer frente a uma ameaça, e agora ela depende energeticamente dessa potência hostil que está destruindo essa capital.
mais da metade dos seus insumos energéticos vem dessa potência, ou seja, o mundo agora mudou. Uma corrida armamentista nuclear hipersônica, né? Porque os dois países que dominam completamente o transporte hipersônico de uma ogiva nuclear são Rússia e China. Os Estados Unidos estão atrasados nessa tecnologia. A Alemanha, França, Reino Unido vão correr atrás também de uma mega corrida armamentista hipersônica nuclear. Tudo isso mudou, tudo isso vai custar muito caro. Vocês podem ter certeza que a inflação vai ser um novo normal, não só nos Estados Unidos da América, com esse mimimi que eu já vi antecipado aqui no canal, muito antes da eclosão dessa crise geopolítica. Eu avisei que era absolutamente insustentável para o Jerome Powell terminar, extinguir essa expansão quantitativa. O Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, infelizmente vai continuar comprando títulos que nunca serão pagos, cujo calote virá em forma de inflação, vai continuar inchando o seu balanço patrimonial, que é o maior balanço patrimonial da história de um banco central em todos os tempos. O balanço patrimonial do Fed supera olimpicamente o PIB de 99,9% dos países do planeta e é repleto de coisas que nunca serão pagas. Os Estados Unidos estão acelerando até a explosão. Eles não têm saída. O mundo já percebeu isso. Essa corrida mega armamentista nuclear não vai acontecer sem que os Estados Unidos tenham dinheiro para isso, ou melhor, eles vão continuar imprimindo dinheiro e é isso que vai levar a BTC rumo rapidinho a $1 milhão, o que vai acontecer entre 2026 e 2027. E essa nossa pernada, que é a estocada final da onda 3 em direção a no mínimo $80 mil, e se ficar mais aberta pode bater algo em torno de $100 mil, e é provável que isso aconteça. Está acontecendo de uma maneira mais acelerada e consistente do que eu imaginava, porque o desdobramento dos fatos superam e muito a mente mais insana, ou seja, os fatos são muito mais interessantes do que a mais insana das imaginações, e eu ouso afirmar que desembarcar do mundo cripto num cenário Mad Max apocalíptico como esse é muito mais do que uma insanidade. É rasgar e jogar dinheiro no lixo. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com XRP, ADA, Shiba Inu e Luna. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.